Olá uma vez mais. Estamos de volta para mais um estudo sobre o Tabernáculo de Deus. Espero poder trazer bastante informação. O nosso trabalho e objetivo e esse. Vamos lá. O tabernáculo construído no deserto era uma bela estrutura. Ao seu redor havia um pátio fechado delimitado por cortinas de linho que eram suspensas por ganchos de prata, em colunas de bronze enfeitadas com prata. Visto de qualquer lado, o tabernáculo era lindo. Os lados norte, sul e ocidental consistiam de tábuas em sentido vertical de 10 côvados de cobertas de ouro e mantidas em posição por encaixes de prata na sua base e por barras cobertas de ouro que passavam por argolas de ouro e se estendiam ao redor do edifício. 1. A entrada do pátio, ou lado oriental, era cercada por uma cortina de linho fino trançado e fios de azul, púrpura e carmesim, obra de bordador. Êxodo 26, 15 a 30. 2. A cortina estava pendurada sobre 5 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro e acrescentava muito à beleza da entrada. Os ricos tons de arco-íris da cortina bordada com querubins que formavam a porta do edifício onde Deus prometeu habitar eram uma linda sombra da entrada do santuário celestial. Ali, com um arco-íris de glória circundando o seu trono, o Pai se assenta, enquanto milhares de anjos passam de um lado para outro ao seu comando. Êxodo 36, 37. 3. O telhado, ou cobertura, do tabernáculo consistia de 4 cortinas de tecido e peles. A cortina interior, como aquela da entrada do tabernáculo, eram de linho fino trançado e fios de azul, púrpura e carmesim, com querubins dourados bordado por habilidoso bordador. Apocalipse 4, 2 a 4, 5, 11. 4. E isso formava o teto, que era uma pálida representação da cúpula de glória acima do trono de Deus, com as miríades de anjos prontos a cumprir suas ordens. Êxodo 26, 1. 5. Por cima delas havia uma cortina de pelo de cabra, e sobre ela uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, e sobre todas essas uma cobertura de peles de texugos, todas elas formando uma proteção perfeita contra o tempo. Ezequiel 1, 28. 6. As diferentes cores das coberturas, misturando-se com a parede dourada e a belíssima cortina da entrada, ou o véu que era chamada, combinavam-se para criar uma estrutura de inexcedível glória. Sobre o tabernáculo pairava a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, que guiava os israelitas por todas as suas peregrinações. Êxodo 40, 38. 7. No meio do calor do deserto, sobre a sombra da coluna de nuvem, havia um abrigo fresco e refrescante para aqueles que serviam no tabernáculo ou adoravam em seu pátio, enquanto lá fora estava o escaldante calor do deserto. Êxodo 40, 38. Que bela representação da cobertura que Deus estende sobre seu povo no meio deste mundo mau, de modo que é possível habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Isaías 32, 2. Mesmo em meio à turbulência e conflitos deste mundo ímpio, à noite, quando o intenso calor diminuía e a escuridão cobria o deserto, então, acima do sagrado tabernáculo, pairava a nuvem, agora uma grande coluna de fogo, em vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Salmos 89, 15. O mais débil e confiante filho de Deus pode ter o privilégio abençoado de ser guiado pela luz da face de Deus, a salvo das armadilhas de Satanás, se entregar-lhe o coração. Dentro das paredes douradas do tabernáculo, sacerdotes divinamente apontados realizavam uma obra que representava em tipos e símbolos o plano da redenção. O trabalho de Cristo tem 2 fases distintas.
uma realizada no primeiro compartimento do santuário celestial e a outra no segundo compartimento. Ele oferece salvação gratuita a todos. Muitos aceitam e iniciam a caminhada cristã. Cristo estende seu abraço infinito para cercar e sustentar todos os que invocam o seu nome. E nenhum poder da terra nem Satanás pode arrancar um filho de Deus de seu cuidado protetor. 12. A única maneira de alguém se perder é deixar de segurar essa mão infinita. Como Pedro, se desviam os olhos de Cristo e os fixam no mar da vida, afundam, se não for, como ele, clamar por Senhor, salva-me, e ser resgatado pelo Salvador. João 10, 28, 29. 13. A obra de Cristo é ilustrada pela parábola das bodas do Filho do Rei. Todos os convidados, tanto maus quanto bons, estão reunidos para as bodas. Mas, quando o rei entra para examinar os convidados, todos são expulsos, exceto aqueles que estão vestidos com as vestes nupciais da justiça de Cristo. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, 1 a 14. Havia 2 compartimentos no santuário, ou tabernáculo. No primeiro compartimento, um serviço era realizado diariamente durante todo o ano, que tipificava a obra de chamar os convidados e reuni-los para as suas bodas. Durante um dia, no final do ano, um serviço era realizado no segundo compartimento, que tipificava a obra de escolher dentre os muitos que aceitaram o convite, aqueles que são dignos da vida eterna, conforme ilustrada na parábola em que os convidados eram examinados pelo rei. Mateus 22, 1 a 14. Aconselho que leia também Hebreus 8, 1 a 5. O santuário terrestre era uma sombra do santuário celestial. Apocalipse 11, 19. Há um templo no céu. Hebreus 9, 1 a 3. O santuário terrestre tinha 2 compartimentos. Hebreus 9, 24. O santuário celestial também tem 2 compartimentos. Amados irmãos e irmãs, eu quero de coração agradecer a você que ficou comigo até aqui. Cada minuto que você dedica a ouvir a palavra de Deus é um passo a mais rumo a uma vida de fé, esperança e amor. Este canal, Testemunho e Verdades, @2025, existe para evangelizar, refletir e ensinar a palavra sagrada, e só continua crescendo porque você está caminhando conosco nessa missão, ensinando também quem foram os pais da IASD e como pensavam. Se esta mensagem falou ao seu coração, não esqueça de se inscrever, ativar o sino das notificações e compartilhar. O simples gesto de compartilhar pode ser o meio que Deus usará para tocar alguém que precisa ouvir exatamente essa palavra hoje. Nossa meta é alcançar 1000 pessoas e, com a sua ajuda, vamos continuar semeando o Evangelho para que mais vidas sejam transformadas para o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente e que a paz de Cristo esteja sempre em sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.